Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo, curso preparatório OAB, tudo nosso, muito bem. E o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é uma grande satisfação, um grande prazer estar com vocês, nobres colegas, futuros causídicos, em mais uma aula de Direito Administrativo, muito bem. Só que antes de tudo, a tão aguardada, a tão almejada, a tão festejada frase do dia. Qual que é a frase do dia? Vamos lá, gente, ó. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Adorei aqui, gente, uma música aqui do Renato Russo, um trechinho de uma música aqui do Renato Russo. Esse ícone, esse ícone aqui do pagode brasileiro. Não, pagode não, gente, pelo amor de Deus. Esse ícone do rock brasileiro, década de 80, 90, muito bem. Muitos de vocês nem eram nascidos, mas lá em meados de 80, 90, eu já era nascido lá, curti muito o Renato Russo, lá como eu era gordinho, né, cabelinho ruivo e tal, sofria bullying, lá com o meu pogobol verde roxo, um problema. Mas enfim, gente, nada que anos de terapia não amenizem aí essas chagas da infância, né? Mas enfim, vamos lá, gente, ó. Aula de hoje, dentro aqui do direito administrativo, esses pontos iniciais, é fundamental que nós consigamos elaborar um conceito um pouco mais aprofundado de direito administrativo. Tudo bem, gente? Por exemplo, ó, nós sabemos, na aula passada, nós trouxemos um conceito de direito administrativo bem basicão, né? Lembram? Direito administrativo, ramo do direito público interno que estuda a administração pública. E verificamos que a administração pública, ela tem dois conceitos principais, um conceito objetivo e um conceito o quê? Subjetivo. Quando se fala atividade típica da administração pública, conceito objetivo. Legal. Quando se fala estrutura da administração, conceito o quê? Subjetivo. Beleza? Deixa eu aproveitar o gancho. Venham comigo, ó. A administração pública, conceito objetivo, são 4 atividades, né? Serviço público, fomento, intervenção administrativa e o poder de polícia administrativa. Pergunta, dos 3 poderes do Estado, colegas, qual deles é o expert em administração pública? Qual deles nasceu para administrar? Dos 3 poderes do Estado, lá na teoria do Barão de Montesquieu, qual deles nasceu para administrar? Qual deles administra como atividade fim? Muito bem, o Poder Executivo. Não nos esqueçamos aí que o Brasil, no artigo 2º, ele adota a teoria da separação das funções estatais, que foi criada lá pelo Barão de Montesquieu. Legal, gente. De acordo com Montesquieu, para que um país seja equilibrado, para que haja um equilíbrio, é fundamental que as 3 funções básicas de um Estado, de um país, sejam exercidas por 3 órgãos, 3 poderes distintos, independentes e harmônicos entre si. Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Nós sabemos, né? Poder Executivo, atividade fim, a administração pública. Legal. Legislativo, atividades fim, atividade legiferante, elabora a lei e também o quê? Também fiscaliza a atuação da administração pública. E o Poder Judiciário, atividade fim, atividade típica, atividade contenciosa, resolve litígios. Só que não se esqueçam, essa teoria que o Brasil adota, em que as funções estatais são divididas entre 3 poderes harmônicos independentes entre si, essa teoria da separação das funções estatais aqui no Brasil, ela não é estanque, ela não é absoluta. Por quê? Se fosse uma teoria estanque ou absoluta, o que eu diria? Que o Poder Executivo somente administra, que o Legislativo somente legisla ou fiscaliza, enfim, e que o Poder Judiciário somente resolve litígios. Gente, essa teoria que o Brasil adota, lá no artigo 2º da Constituição Federal, ela não é uma teoria absoluta, ela não é uma teoria estanque. Por quê? Por mais que os poderes, eles tenham funções típicas, atividades fim, a própria Constituição Federal, ela autorizou, lá em sua criação em 88, que os poderes também exercessem funções atípicas, atividades meio, até para que houvesse lá um equilíbrio. No final das contas, os 3 poderes legislam, administram e também resolvem litígios. Ora de forma típica, atividade fim, e ora de forma atípica, atividade meio. Então, por exemplo, ó, Tribunal de Justiça é um órgão do Poder Judiciário. Quando o Tribunal de Justiça, ele realiza um concurso público para seleção de pessoal, está se administrando atipicamente? Quando, por exemplo, o Senado Federal, que é um órgão do Legislativo, ele publica edital de licitação, para contratar uma empreiteira para reformar a fachada do Senado.
ele está se administrando atipicamente. Gente, cai em prova assim, ó. O nosso direito administrativo, ele somente estuda a administração pública típica do Poder Executivo. Vou repetir, cai em prova assim, ó. O nosso direito administrativo, ele somente se preocupa em estudar a administração pública típica do Poder Executivo. Errado por quê, gente? O nosso direito administrativo, ele estuda a administração pública dos três poderes. A administração pública típica, como atividade fim do Poder Executivo, e também estuda a administração pública atípica, como atividade meio dos demais poderes. Tudo bem? Legal? Muito bem. Vamos lá, então. Venham comigo. Coloquem assim, gente, ó. Aula de hoje, coloquem assim, ó. Ponto de número 1. Vamos tratar do quê na aula de hoje? Então já sabemos o que é administração pública em seus dois conceitos e já temos o conceito basicão de direito administrativo, mas é o conceito pobre. Temos que buscar um conceito de direito administrativo à altura de nosso concurso público. Então venham comigo, coloquem assim, gente, ó. Conceitos de direito administrativo. Conceitos de direito administrativo / escolas. Vamos aqui fazer um resumão, colegas. Um resumo, tá? Nada muito profundo aqui. Vamos aqui fazer um resumo rápido, bem dinâmico aqui, das principais escolas doutrinárias que no decorrer dos séculos tentaram conceituar o direito administrativo. Venham comigo aqui, gente. Ó, vamos lá. Qual que é a primeira escola que tentou conceituar o direito administrativo? 1.1, coloquem assim, ó. Escola do serviço público. Gente, escola do serviço público. Amigos e amigas, essa escola que foi lá criada por... Opa, só colocar aqui. Escola do serviço público. Essa escola, ela foi idealizada por Léon Deguy, na França. Léon Deguy. Para Léon Deguy, o que era o direito administrativo? Ramo do direito público interno que estuda o serviço público. Olha que interessante. Para Léon Deguy, criador aqui da Escola do Serviço Público, o que era o direito administrativo? Ramo do direito público interno que tinha por objeto estudar o serviço público. Qual que é o problema, gente? O problema era a amplitude dessa escola aqui. Por quê? Serviço público para Léon Deguy era qualquer atividade estatal, gente. Qualquer atividade estatal para o Léon Deguy era um serviço público e interessava para o direito administrativo. Só que, na verdade, nós sabemos o quê, colegas? Sabemos que o direito administrativo, ele não estuda qualquer atividade estatal, ele só se preocupa lá com a atividade administrativa. Legal? Ele não se preocupa, por exemplo, com a atividade legiferante e também não se preocupa com a atividade contenciosa. Então, essa escola aqui, nós não adotamos porque ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Legal. 1.2, outra escola aqui, ó, que tentou aqui conceituar o direito administrativo. Escola legalista, vamos lá, gente, não durmam. Escola legalista, também conhecida como escola exegética. Tá que legal. Escola legalista, também conhecida como escola exegética ou escola exegética. Exegética. Alguns também chamam de escola empírica ou caótica. Olha que beleza, hein? Então, escola legalista, exegética, empírica ou caótica. Professor, de acordo com essa escola legalista, exegética, empírica ou caótica, o que é o direito administrativo? Ramo do direito público interno que só se preocupa em quê? Em estudar as leis que se aplicam à administração pública. Então, calma lá. Para essa escola aqui, o que é o direito administrativo? É o ramo do direito público interno que só se preocupa em estudar o quê? As leis aplicáveis à administração pública. Só que essa escola também não nos interessa por quê, gente? Porque para nós o direito administrativo, ele não estuda apenas as leis aplicáveis à administração pública, também estuda os princípios, ok? Ele estuda o quê? O nosso direito ADM estuda, além das leis administrativas, também os princípios que regem a administração pública. Então essa escola é insuficiente, beleza? 1.3, vamos lá. Coloquem assim, gente, ó. Próxima escola
que foi criada para conceituar o direito administrativo? Escola, coloque assim, escola do critério residual, escola do critério residual ou critério negativo. Vamos lá, gente, ó, o que seria aqui o direito administrativo de acordo com a escola aqui do critério residual ou critério negativo? É fácil, gente. Ramo do direito público interno que estuda qualquer atividade estatal. Então espera um pouquinho. O que seria o direito administrativo para essa escola aqui? Ramo do direito público interno que estuda, que tem por objeto estudar qualquer atividade estatal, exceto o que, professor? As atividades legislativas, que não seriam de interesse aí do direito administrativo, e exceto as atividades o quê, gente? Contenciosas, né, de resolução de litígios, que ficariam a cargo do Poder Judiciário, contenciosas. Então espera um pouquinho. Para essa escola aqui residual ou negativa, o que seria o direito administrativo? Ramo do direito público interno, que tem por objeto o quê, gente? Ó, estudar qualquer atividade estatal, exceto as atividades o quê? Legislativas e exceto as atividades contenciosas. Professor, bingo! Encontramos aqui o melhor conceito. Porque se você retira a atividade legislativa e a atividade contenciosa, o que sobra? A atividade administrativa, que seria aí o objeto do direito administrativo. Não por quê, gente? Essa escola ainda é muito ampla. Porque nós temos algumas atividades que, embora não sejam legislativas e nem contenciosas, que não interessam para o direito administrativo. Por exemplo, o Ministério Público, guardião da lei, o parquê, ele não legisla e também não resolve litígios. E mesmo assim o Ministério Público não interessa para o estudo aqui do direito administrativo. Pelo menos as suas funções institucionais. Então essa escola aqui também não nos interessa, ó, não nos interessa. Vamos lá, gente, não durmam. 1.4, nós temos aqui mais uma escola. Escola do critério do Poder Executivo. Escola do critério, vamos lá, gente, vamos lá. Escola do critério do Poder Executivo. Gente, para essa escola aqui, o que é o direito administrativo? Mesmo esqueminho, ó. Ramo do direito público interno, que tem por objetivo estudar o quê? A função exclusiva do Poder Executivo. Então espera um pouquinho. Para essa escola, o que é o direito administrativo? Ramo do direito público interno que só se preocupa com a função típica do Poder Executivo, com a função administrativa. Lembram? Prestar um serviço público, realizar o fomento, intervir na economia e também realizar o poder de polícia administrativa. Gente, essa escola também não nos interessa por quê? Nós sabemos que o nosso direito administrativo, ele estuda a administração pública. A administração pública típica do Poder Executivo, atividade fim, só que ele também estuda a administração pública atípica, atividade meio do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Essa escola não nos interessa. Vamos lá, gente. 1.5, mais uma escola. Temos aqui, gente, ó, a escola do critério, teleológico. Olha que beleza, hein? Escola do critério teleológico. Gente, essa escola aqui do critério teleológico, ela foi criada por nada mais, nada menos do que Celso Antônio Bandeira de Mello. Vamos colocar aqui, ó. Celso Antônio Bandeira de Mello. Professor, quem que foi Celso Antônio? Aliás, quem é Celso Antônio Bandeira de Mello, gente? Um ícone, um cânone aqui no direito administrativo. Ele criou aqui essa escola do critério teleológico para tentar conceituar o direito administrativo. Para essa escola, o que é o direito administrativo? Ramo do direito público interno, legal, que tem por objeto o quê, gente? Estudar as regras, ou seja, as leis, no sentido amplo, né? As leis e os princípios aplicáveis pela administração pública. Então espera um pouquinho.
Para o critério teleológico, o que é o direito administrativo? Ramo do direito público interno, que estuda o quê, gente? As leis e os princípios que norteiam a administração pública. E por muitos anos o Brasil adotou essa escola aqui do critério teleológico para conceituar o direito administrativo. Repito, hein? Ramo do direito público interno, que tem por objeto o quê? Estudar não só as leis, mas as leis e os princípios aplicáveis à administração pública. Só que desde 90 para cá, a doutrina quase que unânime, ela não adota mais essa escola aqui, ó. Qual que é a escola adotada, gente? Adotada aqui, atualmente, para conceituar lá o direito administrativo. Então venham comigo aqui, venham comigo. Opa, vamos lá, gente, ó. Próxima escola é essa aqui. Calma lá, que travou tudo aqui. Vamos lá, filhão. Agora vai. Vamos lá, coloquem assim, gente, ó. 1.6. Doutores, e na boa, se vocês memorizarem esse conceito que eu trarei agora, vocês irão memorizar o conceito mais profundo, o conceito mais completo de direito administrativo, que será de grande valia para a sua vida toda. Então venham comigo, ó. 1.6, Escola da Administração Pública. Escola da Administração Pública. Galera, de acordo com a Escola da Administração Pública, o que é o direito administrativo? Aliás, antes disso, essa escola ela foi idealizada, criada pelo saudoso Eli Lopes Meireles, que nos deixou aí na década de 90. Eli Lopes Meireles, assim como Celso Antônio Bandeira de Mello, o Eli Lopes Meireles foi um dos grandes ícones, um dos grandes nomes aqui do direito administrativo e nos deixou aí na década de 90. Vamos lá, colegas, ó. Para o saudoso Eli, o que é o direito administrativo? Para o saudoso Eli, o direito administrativo é o conjunto de regras e princípios. Então venham comigo, ó. Para o saudoso Eli, o que é o direito administrativo? É o conjunto de regras e princípios. Regras e princípios. E essas regras e princípios serão aplicáveis a quem? Aos agentes públicos. São regras e princípios aplicáveis a quem? Vamos lá, não durmam. Aos agentes públicos, muito bem. Também aplicáveis a quem? Ó, aos órgãos públicos, muito bem. E também aplicáveis a quem? Às entidades públicas. Entidades públicas. Então, para Eli Lopes Meireles, o que é o direito administrativo? Conjunto harmônico de regras e princípios aplicáveis a quem? Aos órgãos públicos, agentes públicos e entidades públicas. Legal. Que vão atuar de forma aqui, ó, de forma concreta, que vão atuar de forma concreta, que vão atuar de forma direta, e que vão atuar de forma o quê, gente? Ó, imediata, buscando alcançar o quê? Os fins desejados pelo Estado. Então, direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios e regras aplicáveis a quem? Aos agentes públicos, aos órgãos públicos e às entidades públicas que vão atuar de forma concreta, direta e imediata, buscando o quê, gente? Alcançar os fins desejados pelo Estado. Espera um pouquinho. Quando se fala que a administração pública atua de forma direta, o que nós estamos afirmando? Que a administração pública não atua de forma indireta. Ah, esclarecedor. Vamos melhorar isso aqui, gente, ó. Quando se fala que a administração pública atua de forma direta, o que nós estamos afirmando? Que a administração pública atua o quê, gente, ó? De ofício. E o que seria atuar de forma indireta? Atuar mediante o quê, ó? Mediante provocação. Gente, quando se fala que a administração pública atua de forma direta e não indireta, na verdade você está diferenciando a função administrativa da função contenciosa, que é típica do poder judiciário. Nós sabemos, né? O poder judiciário, ele só atua mediante provocação. O poder judiciário, para que ele resolva um litígio, é fundamental que você o provoque manejando, ingressando com a competente ação judicial. O poder judiciário, ele só atua mediante o quê? Provocação. Legal. A administração pública não, gente. A administração pública atua de forma direta, ou seja,
atua de ofício. Então, mesmo que você não peça à administração pública, presta um serviço público, mesmo que você não provoque a administração pública, exerce o poder de polícia administrativa, por exemplo, fiscalizando lá um food truck, a administração pública atua de forma direta. A provocação é dispensável, prescindível. Legal. Quando você afirma que a administração pública atua de forma concreta, o que você está afirmando? Que a administração pública, a princípio, ela não atua de forma abstrata. Calma lá, professor. Ela atua de forma concreta e não abstrata. É verdade, gente. Quem é que atua de forma abstrata? É o poder legislativo. As leis são abstratas, porque a lei, ela não trata de um caso específico, e sim de um caso em tese, imaginário. Por exemplo, ó, Código Penal, artigo 121, matar alguém. Qualquer indivíduo que hipoteticamente, que em tese, pratique aquela conduta, matar alguém, está sujeito à sanção penal. Então as leis são abstratas, em tese, imaginárias. A administração pública não, gente. A administração pública, qual que é a vibe dela? Atuar de forma concreta. Como assim forma concreta? Em situações determinadas. Desapropria a sua casa. Concede o seu benefício. Ela caça o seu benefício. Interdita a sua padaria. Ou seja, a administração atua de forma concreta e não abstrata. E por fim, gente, ó, quando se fala que a administração atua de forma imediata, o que se está afirmando? Que ela não atua de forma mediata. Ah, mais uma vez, esclarecedor. Gente, atuação mediata, que não é o caso, é atividade política. O que é uma atividade política, gente, que não é o caso? É aquela atividade que define política pública. É aquela atividade que define política pública. No meu governo, eu darei prioridade a 3 pilares. É a mesma coisa sempre, né? A 3 pilares. A educação, a saúde e também o quê, gente? Educação, saúde e a segurança pública. Definir política pública é uma função mediata, é uma atividade política que não interessa para a administração pública. O que interessa para a administração pública, gente? É a função, ó, imediata. É a execução de política pública e não a definição de política pública. Qual que é a praia da administração pública, gente? Não é definir política pública, não. A administração pública tem por objeto executar política pública, prestar um serviço público, realizar o fomento, tanto que qual que é o nome do poder do Estado que normalmente administra? Que administra de forma típica, que administra como atividade fim? O Poder Executivo. Então a administração pública, a principal atuação dela é a atuação imediata, executando política pública. A administração pública não interessa a ela a definição de política pública, atuação imediata. Então a administração atua de forma direta e não indireta, de forma concreta e não abstrata e de forma imediata, executando políticas públicas. E tudo isso para quê, gente? Para alcançar os fins desejados pelo Estado. Gostei, professor. Onde é que eu vejo, na norma jurídica, se é que eu vejo em algum lugar, esses objetivos da República Federativa do Brasil? Onde que eu consigo achar os objetivos da República Federativa do Brasil? Os fins que o Estado brasileiro almeja? Lá no artigo 3º da Constituição Federal, gente, ó. O artigo 3º da Carta Magna vai trazer o quê? Os objetivos da República Federativa do Brasil, né? Os fins desejados pelo Estado brasileiro. Por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, diminuir as desigualdades sociais, né? São vários objetivos, vários fins que o Estado brasileiro almeja. Doutores, eu insisto, ó, se vocês memorizarem esse conceito, vocês irão memorizar o conceito, aliás, memorizar e entender, né? O conceito mais completinho aqui de direito administrativo, ó. Conjunto harmônico de princípios e regras aplicáveis a quem? A agentes públicos, órgãos e entidades públicas, que vão atuar de forma concreta, direta e imediata, né, executando as políticas públicas, buscando alcançar o quê? Os fins desejados pelo Estado. Beleza, gente? Vamos aproveitar o gancho aqui, ó. Venham comigo aqui, ó. Nós respondemos, na aula passada, uma questãozinha sobre conceito aqui de direito administrativo. Aliás, conceitos aqui de administração pública. E nós já resolvemos, mas só um toquezinho importante. Notem que no próprio enunciado da questão, a banca FGV, ela adotou o conceito de direito administrativo de acordo aqui com a escola da administração pública. Aqui, gente, ó.
Essa questão que nós já resolvemos, tá? Mas só para relembrar, ó. A administração pública é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos e agentes tendentes a realizar de forma concreta, direta e imediata os fins desejados pelo Estado. Gente, anota-se aqui então que a FGV também adota o conceito aqui da escola da administração pública em relação ao direito administrativo. E aqui nós já respondemos, né? O assinale afirmativo aqui indica os dois sentidos em que se divide o conceito de administração pública, né? Daí já respondemos conceito objetivo e subjetivo. Conceito objetivo são as atividades típicas da administração pública. E o conceito subjetivo é a estrutura administrativa. Tudo bem, gente? Beleza? Muito bem. Vamos aproveitar o gancho aqui, ó, e vamos responder mais uma questãozinha. Nesse caso aqui, sobre o conceito de direito administrativo. Legal. No que tange o conceito de direito administrativo, aliás, no que tange o conceito e a abrangência aqui do direito administrativo, assinale a afirmativa correta. A. Disciplina predominantemente relações jurídicas horizontais. A gente errado por quê? Nós sabemos que o direito administrativo é um ramo do direito público. E já que ele é um ramo do direito público, ele disciplina de forma predominante relações jurídicas o quê? Verticais, entre Estado e particulares. B. Tem como objeto todo o aparato estatal de execução de políticas públicas. Gente, perfeito, perfeito. Na verdade, a administração pública, que é estudada aí pelo direito administrativo, é todo o aparelhamento, é todo o aparato estatal, órgão público, agente público, entidade pública, voltado para quê, gente? Para executar atividades que são de interesse público, prestar um serviço público, o fomento, dentre outras. Muito bem. Execução de política pública, né? Atuação imediata. C. Tem como um de seus objetos principais o estudo do exercício da função política. Não, gente, função política é aquela atividade imediata que define política pública. Isso quem estuda o direito constitucional e não nós administrativistas. Volta-se exclusivamente a expressão taxativa para estudo aqui do Poder Executivo, uma vez que esse poder exerce com exclusividade a função administrativa. Errado, porque atipicamente os demais poderes também administram. E estuda apenas as pessoas jurídicas de direito público. Errado por quê, gente? O que nós notaremos? Que nós temos várias pessoas jurídicas de direito privado que também interessam para o direito administrativo. Por exemplo, os delegatários, aquela empresa privada que vence uma licitação e celebra um contrato de concessão para prestar um serviço público. Por mais que seja uma entidade de regime privado, ela também nos interessa aqui para o direito administrativo. Tudo bem? Então realmente é a B que nos interessa, ó. A administração pública aqui, o direito administrativo, tem como objeto de estudo o quê, gente? Todo o aparelho estatal para a execução de políticas públicas. Ok? Para por aqui então. Beijo no coração e até a próxima. Obrigado, valeu.